Falta pouco mais de 30 dias para as eleições e muitos eleitores ainda têm dúvidas na hora de votar. O que é verdade e o que é mito? O DF Record vai te ajudar a entender agora alguns pontos. Faltando pouco mais de um mês para as eleições, boa parte dos eleitores está ansiosa e dedicada a conhecer melhor os candidatos e suas propostas. Eu acho importante a gente ir atrás, ver o que eles propõem para a gente, ver o que o atual está fazendo de bom, de ruim, para a gente fazer essa análise. Eu estou pesquisando as propostas de cada um para ver o que mais se encaixa com as minhas opiniões. Só que enquanto o tempo corre, muita gente continua com dúvidas quando o assunto é o processo eleitoral. Você sabe dizer, por exemplo, se é mito ou verdade que os votos nas urnas eletrônicas não são auditáveis? Eu já te adianto que isso é mito, até porque assim que chegam nas sessões eleitorais, os mesários imprimem um documento como esse aqui, chamado Zerésima. Ele indica que naquele momento, ou até aquele momento, ninguém votou ou colocou qualquer tipo de número aqui nesta urna eleitoral. O dia da votação segue normalmente até que no final de tudo, outro documento, uma espécie de recibo, parecido com esse aqui, chamado de boletim de urna, é impresso. Dessa vez, ficam registrados por ali o número de votos por candidato e quantos eleitores passaram naquela sessão eleitoral. Isso permite que, sim, o voto possa ser auditado. E para responder às inúmeras dúvidas dos eleitores, vamos conversar com o porta-voz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. É natural que o eleitor acabe esquecendo de algumas regrinhas. Então é muito importante que a gente agora que está se aproximando da votação, relembre de algumas regras e algumas determinações e até alguns direitos que o eleitor tem. Bom, e agora vamos às dúvidas. É verdade que ninguém pode ser preso no dia da eleição? As prisões 24 horas antes do dia da votação só podem ocorrer por questões de flagrante. Fora isso, não tem execução de mandato nesse dia. Eu posso votar com a camisa do meu partido? O eleitor tem todo o direito de fazer a sua manifestação, desde que ela seja pessoal e silenciosa. Se a metade dos votos for anulado, acontece uma nova eleição? Só anula a eleição quando a Justiça Eleitoral verifica algum tipo de incongruência, de falha ou de fraude no processo, que certamente não será o caso. Qual a diferença entre os votos brancos e nulos? Hoje em dia isso não faz mais diferença, o voto branco e o voto nulo, eles têm o mesmo valor ou o mesmo peso. É verdade que no dia da votação, quem estiver trabalhando tem preferência na hora de votar? Só podem ter preferência na votação, além evidentemente daqueles casos previstos em lei, os profissionais da Justiça Eleitoral, sejam magistrados ou servidores, profissionais da segurança pública, especificamente policiais militares em serviço e fardados, candidatos. E os mesários, a gente sugere que eles façam a sua votação no momento que o local esteja mais tranquilo e que ele possa, então, exercer o seu exercício de voto naquele momento. É verdade que os votos brancos vão para os candidatos mais bem votados? Eles não vão para ninguém, eles simplesmente são desconsiderados. A eleição hoje ela é ganha por aqueles que têm votos válidos. É verdade que eu posso votar só na sigla do partido, não direto no candidato? O eleitor pode também, não tendo uma preferência para aqueles cargos que não são majoritários, ou seja, deputado distrital, deputado federal, ele escolher somente o partido. Nesse caso, ele tem o voto de legenda que nós chamamos. Viu só? No dia do primeiro turno, programado para 2 de outubro, serão cerca de 610 locais de votação espalhados pelo DF. Pouco mais de 2.200.000 eleitores estão aptos a votar e a Justiça Eleitoral está pronta para promover eleições tranquilas e democráticas. Nós podemos garantir, então, ao eleitor que ele terá todo esse seu direito garantido de votação e que ele vá votar. Porque ainda que ele não tenha um candidato de preferência, e o momento de escolher é agora, mas que ele vá exercer esse direito que ele tem e que ele pense, o que pode ser melhor para o futuro do seu local onde mora e até mesmo do seu país. Pois é, se não tem um candidato específico que você prefira, você pode votar no partido também nas eleições aí, por exemplo, legislativas,